Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou mais uma vez nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro de João, capítulo 14, que nos diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Disse Jesus, né? Aqui Jesus falando para os seus discípulos que na casa do Pai há uma só casa nos céus. Na casa do Pai há muitas moradas. E ele disse que se não fosse assim, ele não diria, porque ele sabe, porque ele desceu dos céus e ele sabe que na casa de Deus, do Pai, há muitas moradas. Ele disse: olha, se eu for, eu vos prepararei lugar, eu vos prepararei uma morada na casa do Pai. Se eu for. Aí o que eu entendo dessa palavra, se eu for, é porque até Cristo, quando estava aqui no mundo, até o Filho de Deus, a essência do Todo-Poderoso, quando estava aqui no mundo, ele temeu e ele achou que não poderia passar por a tribulação que foi preparada por Deus, né? Ele temeu, ele disse: se eu for, porque se ele for, é só se ele passasse pela cruz. É tanto que quando estava perto dele passar pela cruz, dele passar pela crucificação, ele foi até o monte e pediu para os seus discípulos vigiarem e orar juntamente com ele. E ali foi para um lugar mais um pouquinho mais longe dos discípulos e orou ao Pai e disse: se for possível, afasta de mim esse cálice, porque até Jesus temeu o grande e terrível cálice que ele ia beber por toda a humanidade, por todos nós, pelo pecado, o cálice do pecado, o sofrimento pelo pecado do mundo. E ali ele temeu, ali ele disse: olha, se eu for, porque ele tinha ainda no coração que ele ainda ia fazer uma oração a Deus, o Pai, e dizer: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, todavia seja feita a tua vontade. Então, até Jesus temeu os sofrimentos desse mundo, até Jesus temeu de ir para a cruz, mas ele foi verdadeiramente para a cruz, e ele se entregou naquele lugar por mim e por você. Ele recebeu ali todos os nossos pecados. Ele pediu a Deus, mas Deus não tinha como fazer mudança mais, porque ele já tinha chegado até o fim. Ele já tinha verdadeiramente cumprido todos os mandamentos do Senhor. Ele já tinha sido justo até o fim. É tanto que na hora dele morrer, ele disse: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, né? E ele disse: está consumado. Feliz, por isso que chama paixão de Cristo. Foi uma paixão, um amor tão grande pela humanidade, que ele disse: está consumado. Ele foi feliz naquele momento que ele conseguiu, que ele entendeu e conseguiu chegar até o fim. Está consumado. Consumado o quê? O resgate das nossas almas para Deus, o resgate da humanidade para Deus, o qual Satanás tinha sim nos afastado de Deus desde o tempo de Adão, desde o tempo do primeiro homem. Mas veio também um homem, né, o Cristo, e ali se entregou, se enfermou pela paixão da humanidade, paixão de Cristo. Por isso que diz a paixão de Cristo. Foi um amor juntamente com uma paixão, e ali ele se entregou e está consumado. Amém? E essa eu me despeço com a paz de Deus que excede todo entendimento.